Irmãos e irmãs, queridos amigos, o Brasil inteiro, Brasil católico, apostólico, romano, prepara-se nesta noite última da novena para a celebração amanhã da grande festa de todos nós, de todo o povo brasileiro, a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ao longo do ano, cerca de 12 milhões de pessoas passam lá por Aparecida. Nesses dias, principalmente neste final de semana, esperam lá perto de 1 milhão de pessoas. O Santuário do Rio, hoje muito mais adequado para receber toda esta multidão, mas olhar de fato para o alto daquele morro, olhar para o alto daquela colina e ver aquele santuário enche de alegria e de orgulho, um orgulho santo a todos nós. Aquela casa grande que nós, o povo brasileiro, construímos para a mãe de Jesus, significada naquela imagem tão pequenininha, encontrada nas águas barrentas do rio Paraíba do Sul. Aquele santuário imenso, construído para uma imagem pequenininha. Mas essa imagem pequenininha, que nos leva à Aparecida, que leva esta multidão à Aparecida, principalmente nesses dias da novena e da festa, é o jeito querido por Nossa Senhora para conversar conosco mais de perto. É o jeito escolhido por Nossa Senhora para conversar conosco, o povo brasileiro. Na França, Nossa Senhora de Lourdes. Em Portugal, Nossa Senhora de Fátima. Na Polônia, Częstochowa. No Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mais de 3 séculos que o nosso coração volta-se para aquela pequena cidade, onde está aquela pequena imagem, para dizermos para Deus quanto somos agradecidos por Ele nos dar a nós, seus filhos, como nossa mãe, a mãe que Ele escolheu e quis para Jesus, o seu unigênito, o seu primogênito, aquele que vai na nossa frente. O modo como essa imagem foi encontrada é cheia de sinais e querem nos provocar uma reflexão. Algumas coisas nós não sabemos e acho que nunca vamos saber. Por exemplo, quem jogou a imagem lá no rio? Não sabemos. O porquê também de ter jogado a imagem no rio? Desconfiamos que por ela estar quebrada. Mas nós não sabemos. Temos alguma certeza sobre quem poderia ter feito a imagem. Mas certeza absoluta, não sabemos. Sabemos que ela foi encontrada por 3 pescadores. Sabemos que eles conservaram esta imagem na casa de um deles por 15 anos, depois mais 10 anos, até que por fim foi levada para uma pequena capela que foi construída e a história cresceu até chegar no santuário hoje. Sabemos dos primeiros milagres, sabemos de muitos outros milagres. Mas é preciso que nós olhemos com atenção para o início dessa história. Meus irmãos e irmãs, num rio largo, de águas correntes, o corpo de uma pequena imagem ser alcançado pelas redes de pescadores lá no fundo do rio não é algo tão provável assim. Agora, muito menos provável
encontrar rio abaixo a pequeniníssima cabeça dessa imagem. Isso é muito menos provável, mas foi o que aconteceu. O milagre que se seguiu ao encontro da cabeça da imagem já era a confirmação de que algo maior estava acontecendo ali. Peixe nenhum antes, redes transbordantes depois. Certamente aqueles pescadores, ajudados por suas mães ou esposas, não sabemos, com pressa colaram com cera de abelha aquela pequena cabeça naquele pequeno corpo. E não foi difícil para eles reconhecerem que se tratava da imagem de Nossa Senhora da Conceição. A imagem dos portugueses, dos colonizadores. Mas diferentemente da cor na qual originalmente ela era encontrada, ali ela é encontrada enegrecida. Muitos dizem que é porque ficou muito tempo no fundo do rio, outros que talvez por ter sido conservada entre velas antes, adquiriu aquela cor escurecida. Sabemos que a imagem originalmente não era da cor escura, mas foi encontrada assim. No momento em que nós, como sociedade brasileira, enfrentávamos, como enfrentamos até hoje, um grande e doloroso momento de que a cor da pele importe e faça diferença. Esse momento doloroso lá atrás, porque estávamos ainda no período da escravidão, mas esse fato que é tão doloroso também no nosso tempo. Deveríamos nos alegrar todos por sermos filhos de Deus. Deveríamos nos alegrar todos por sermos irmãos e irmãs. Deveríamos nos alegrar todos por constituirmos esta nação tão bonita, tão rica, morarmos num país tão generoso. Deveríamos nos orgulhar todos e não continuarmos a ser marcados, como ainda somos hoje, por todas essas diferenças provocadas pela cor da pele, que para muitos é algo que faz distinção e torna a pessoa menor. A cor da sua pele. Como se a cor da pele, o fato de ser negro, de ser negra, destituísse a pessoa daquilo que a faz ser gente, destituísse a pessoa da sua dignidade, destituísse a pessoa do seu ser filho de Deus, tirasse da pessoa a possibilidade dela ser templo do Espírito Santo e fazer parte não só da igreja, mas da grande nação brasileira. Isso foi pensado antes e, infelizmente, ainda é pensado hoje. A mim assusta, e queira Deus que assuste a todos nós, olharmos para pessoas que fazem da cor da pele a única leitura possível sobre a condição, o fato, a beleza de ser humano ou não. Se nós vivemos por 300 anos sob o regime da escravidão, se nós fomos o último país a abolir a escravidão, nós não podemos hoje, de modo nenhum, permitir que essa leitura continue sendo feita. Nós não podemos, de modo nenhum, continuar a condenar a outras escravidões pessoas que têm como diferença a cor da pele.
sabemos que, infelizmente, e não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, e não só com relação aos negros, mas com relação também às outras etnias, crimes violentíssimos são cometidos. Pessoas, comunidades, famílias que são submetidas a regras de exceções, uma discriminação muito grande, que leva, como eu disse, a fatos de uma violência brutal, unicamente por ter uma cor da pele diferente, por ser pertencente a uma outra raça, que é um conceito também muito doloroso. Na verdade, há uma raça só, a raça humana. Mas muitos insistem ainda em dividir a humanidade em raças diferentes. E por causa disso, quanta dor, por causa disso, quanto sofrimento. Maria, a mãe de Jesus, quis ser um sinal para nós, brasileiros, quis conversar conosco nestes sinais de Aparecida. Independentemente de onde viermos, independentemente dos nossos ancestrais, somos aqui um povo que forma uma grande nação, que tem como herança um país tão rico, tão bonito, e não deveríamos permitir que nada nem ninguém quebrasse esta beleza. Não deveríamos permitir que nada nem ninguém quebrasse essa riqueza tão grande e permitisse que esta beleza, que esta riqueza fosse jogada no fundo de um rio, ou seja, fosse descartada. É uma leitura que fazemos sobre o modo como a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. Não podemos permitir que se quebre essa beleza, que se quebre essa riqueza. Não podemos permitir que isso seja jogado. Não podemos. Maria quis ser encontrada aqui, diferentemente de outros lugares onde também ela se manifestou, vestida da cor de um povo que sofria já há muitos anos, séculos, um processo dolorosíssimo de exclusão, cerceamento da liberdade, de negação de direitos, de escravidão. Ela quis ser encontrada negra. E assim foi mantida até os dias de hoje. Sabemos que esta não é a cor original por causa daquele atentado contra a imagem, que revelou que era feita do chamado barro paulista, que tem uma coloração mais para o creme, não totalmente branco, mas creme. Mas ela quis ser encontrada, marcada por essa. E um dos seus primeiros milagres foi justamente aquele de quando um negro que havia fugido e foi recapturado e estava preso em correntes, pediu para ser levado até diante da imagem. E quando chega, as correntes caem nas suas mãos. O capitão do mato vem e coloca elas tornam a cair, dizendo de modo muito claro que essa não era a vontade de Deus, nem a vontade da mãe de Jesus, nossa. É um dos seus primeiros milagres, que era algo que não podia continuar a acontecer. Meus irmãos e irmãs, é preciso que a gente olhe para Aparecida com devoção. É preciso que a gente olhe para Aparecida, se encante com tudo aquilo que nós brasileiros construímos lá. A beleza do primeiro santuário, a beleza e a grandeza do segundo, tudo aquilo que hoje a Basílica consegue oferecer para nós, mas só faz isso por causa da nossa proximidade com aquele santuário, senão não seria possível. Mas é preciso que nós não nos esqueçamos das lições que aquela pequena imagem quer nos dar.
Hoje, ela é mostrada num relicário belíssimo, de ouro maciço. Um ouro que o nosso povo deu. Um ouro que nossas mães, nossas avós, nossas famílias doaram. É com este ouro que foi construído aquele relicário bonito. Do mesmo jeito que temos o relicário em ouro amarelo do lado de fora, nós temos o ouro branco voltado para a capela dos apóstolos. Nossa Senhora merece? Claro que sim. Minha mãe mesmo doou um anel belíssimo que ela tinha, de ouro puro, com um rubi enorme. Fui eu que entreguei lá no santuário, para ajudar nas obras do santuário. E assim, pode ser que vocês também tenham histórias parecidas, mas olhando para aquela imagem, conservada hoje naquele relicário bonito de ouro, nós não podemos nos esquecer das lições de Aparecida. Não podemos. A imagem um dia quebrada, hoje não é quebrada mais. Se nós, como nação, fomos um dia um povo quebrado, nós não podemos ser um povo quebrado mais. Se nós um dia, como nação, experimentamos esta divisão forçada que separa, nós não podemos aceitar isso mais. Não podemos permitir concordar de modo nenhum que nós como povo, que nós como nação, e ninguém do nosso povo, ninguém da nossa nação seja jogado no mar de esquecimento. Não podemos. E é preciso que nós lutemos para que essa nação se recomponha e se mantenha sempre unida. A exemplo do que fizeram com a imagem, a exemplo do que fizeram com a imagem, que foi reconstruída, é preciso que nós nos reconstruamos enquanto povo, enquanto nação. Se houve um atentado contra aquela imagem, que a quebrou em mais de 200 pedaços, nós não podemos permitir que nós sejamos esfacelados em pequenas partes, de jeito nenhum. Assim como aquela imagem foi reconstruída, que nós ajudemos a reconstruir o nosso povo. Isso passa pelas mãos de todos, das grandes autoridades, que têm as suas grandes responsabilidades, mas que passa também pelas nossas mãos. Cada gesto nosso de afirmação, de reconhecimento da igualdade de todos, cada gesto nosso de repúdio ao racismo, a qualquer situação de exceção, é igualmente bem-vindo e necessário para a reconstrução deste povo. Nós não podemos permitir, não podemos achar que é normal, não podemos aceitar, e muito menos praticar. Nada e nenhuma atitude de discriminação, de racismo, de indiferença não podemos. Porque somos cristãos, não podemos. Porque somos seres humanos, não podemos. Porque somos devotos de Nossa Senhora, não podemos. Então as lições de Aparecida não podem ser esquecidas. Sabem que eu estive lá há pouco tempo. Também tenho acompanhado lá há pouco tempo, vocês sabem. Tenho acompanhado também pela televisão um pouco a celebração da novena, e a gente fica feliz de ver toda aquela beleza, né? Toda aquela grandiosidade. Mas isso não pode nos fazer esquecer dos sinais de Deus. E nós que estamos aqui, ao olharmos para a pequena imagem de Aparecida, que está aqui, como a outra imagem está lá. A imagem. Nós não podemos nos esquecer do amor e do carinho de Deus por nós e do quanto que Ele nos quer, como povo, como nação, unidos, felizes, numa felicidade onde um ajuda a construir a felicidade do outro, e responsáveis uns pelos outros. Queria terminar lembrando
lá em Aparecida, quando a gente vai à Basílica Antiga, né? Tem aquela avenida que sai exatamente na frente, que é chamada dos Coqueiros, ela é contramão dos carros quando descem, mas do lado tem um outro caminho, que é o caminho que sobe e que sai lá do lado da Basílica Velha. Quando da festa de São Benedito, que é a festa do povo de Aparecida, os ternos de Congo, Moçambique, saem ali da igreja de São Benedito, sobem até a Basílica Velha e descem de novo, saindo ali da igreja de São Benedito. E é muito bonito ver os ternos de Congo, os ternos de Moçambique, de Catumbé, eles sobem aquela ladeira cantando, né? Ao subirmos a ladeira era bem forte. Ao subirmos a ladeira era bem forte. Vim visitar minha mãe. Eu acho isso maravilhoso, né? Vim visitar minha mãe, Aparecida do Norte. Então é esse o sentimento que nos leva lá. É esse o sentimento que nos faz subir aquela ladeira. Vim visitar minha mãe, Aparecida. E aí o refrão que todo mundo canta, né? Salve a mãe do Redentor, a Senhora Aparecida. A minha mãe é a mãe do meu Deus. A minha mãe é a mãe do meu Redentor, do meu Salvador. A minha mãe é a mãe de Jesus. Que alegria eu poder chamar de minha mãe aquela que é mãe de Deus. Poder chamar de minha mãe aquela que é mãe do meu Salvador. Ao subirmos a ladeira era bem forte. Ao subirmos a ladeira era bem forte. Vim visitar minha mãe, Aparecida do Norte. Vim visitar minha mãe, Aparecida do Norte. Salve a mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. Salve a mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. É a minha mãe, a mãe do meu Senhor. Que ela nos ajude para que nós nunca esqueçamos que, como povo, como nação, nós não podemos ser quebrados. Não podemos. Não podemos aceitar isso. Não mais. Não podemos jogar ninguém no esquecimento. Ninguém. Independentemente da sua condição social, daquilo que fez. Não podemos jogar ninguém no esquecimento. E é preciso que nós nos unamos para nos reconstruir sempre, cada vez mais, como nação e como povo. Amém.